Olá, meu nome é Tatiana Santos Duarte, eu sou doutora em Antropologia Social pela Universidade de Brasília. Eu sou uma mulher de 42 anos, de 1,73 m, declarada como branca, mas com uma pele que bronzeia, né, de forma avermelhada, amarronzada. Tenho cabelos negros, levemente ondulados na altura do ombro. Visto uma camiseta vinho, estou sentada em frente ao meu computador e atrás de mim duas estantes com livros. A proposta dessa comunicação examinar as maternidades universitárias no contexto brasileiro e latino-americano e como elas constituem um objeto de análise central para compreender a produção de desigualdades no ensino superior. Parto do enquadramento teórico, de três enquadramentos teóricos para sustentar a minha hipótese do cuidado como um marcador social da diferença, no sentido de evidenciar as relações de gênero, raça e classe que são operacionalizadas institucionalmente da definição de quem pode ou não participar de forma equitativa da vida acadêmica. Nas últimas décadas, a gente observa um aumento expressivo da presença feminina na educação superior, mas esse aumento não vem acompanhada de forma automática em uma igualdade material, né? O acesso ampliado convive, né, com dinâmicas persistentes de inclusão e de permanência diferenciada. E, entre esses marcadores, a maternidade emerge como uma dimensão estruturante, invisibilizada pelas políticas universitárias. E aí que eu me pergunto que revela o fato das universidades não produzirem dados, políticas ou dispositivos institucionais específicos para os estudantes que exercem responsabilidade de cuidado, né, sobretudo de crianças menores do parâmetro de idade escolar, né? Parto do entendimento do cuidado como um marcador social da diferença, como já disse, e que se articula com a divisão sexual e racial do trabalho no Brasil, os regimes de reprodução social no capitalismo contemporâneo e as desigualdades estruturais e institucionais na organização da vida acadêmica, né? Isso é importante para a gente pensar, não é? Como que o cuidado ainda é visto como uma prática privada, um atributo individual feminino, mas ele é uma estrutura social que organiza tempo, acesso, mobilidade, impossibilidades de participação e modelos de excelência acadêmica. Portanto, o cuidado é distribuído de forma desigual e também a partir de análises dele enquanto um marcador da diferença, mas também como um marcador potencial da igualdade, revelar caminhos para a justiça social na nossa universidade. Alguns dados sobre a vida universitária que temos só da Andifes 2018, nós temos cerca de 14 mulheres mães nas instituições federais, 52% delas menores de 5 anos, pouco acesso à creche, dependência de redes familiares para a garantia do cuidado, né? E se a gente pudesse interrelacionar esses dados, sobretudo na idade que a criança não é obrigada ainda, né? O Estado ainda não é obrigado a ofertar o ensino regular, né? Então, a partir desses dados e da discussão, né, que tem se mostrado profícua desde a pandemia, e tendo a UNB como um caso empírico, né, a gente percebe como que a universidade, a maternidade ainda não aparece na universidade em termos de dado, visibilidade institucional, parâmetro de cotação afirmativa, bolsa, né, política de assistência e de permanência, e como que a universidade ainda está pairando, apesar, sim, dos ganhos das últimas décadas, num sujeito que não cuida, não é? Um estudante que não é cuidador, não é? E essa homogeneização, né, desse sujeito universitário produz um paradoxo, que é a universidade enquanto um lugar de igualdade, né? Um lugar de produção de conhecimento, um lugar de valores republicanos, mas que, ao mesmo tempo, ainda paira sobre um corpo masculino, branco, de classe média, sem dependentes, e com uma disponibilidade integral e tempo linear para produzir a sua carreira científica, profissional, universitária. E aí que as mães estudantes aparecem, não é?
enquanto um sujeito não possível, um sujeito da falha, um sujeito que precisa se encaixar, não é, nesse arcabouço, né, nessa estrutura, nessa construção que naturaliza um sujeito universitário e que, portanto, produz desigualdades, não é? Rapidamente, é importante pensar, não é, em três tradições teóricas de forma breve, não é? Pensar a ética do cuidado e como que a universidade está em volta de dimensões de poder, responsabilidade e dependência, não é? Como que uma moral privada ainda se faz presente quando a gente pensa esse corpo da mãe universitária e não se pensa a infraestrutura e estrutura social da vida que não redistribui o cuidado, não é? E como que o cuidado se torna, portanto, parte de uma própria arquitetura política e institucional da desigualdade, como que no âmbito do paradigma contemporâneo capitalista, né, nós temos uma imbricação do trabalho produtivo e reprodutivo, no qual, né, as mulheres universitárias ficam ausentes, seja da vida produtiva universitária, seja do trabalho produtivo fora da universidade, mas amplamente presente no trabalho reprodutivo do cuidado, e como que isso expõe as dinâmicas da divisão sexual e racial do trabalho, mas também da vida de mulheres, né, e pensa a universidade a partir de um regime produtivista, meritocrático, de sujeitos desprovidos de responsabilidades reprodutivas, um quadro que se agudiza quando a gente pensa que a maioria dos universitários e universitárias são das classes mais baixas, são pessoas negras, né, que já têm outros marcadores sociais da diferença, e como que a maternidade vem como mais um marcador de exclusão, não é? E que possibilita condições reais de existência dessas estudantes no âmbito da universidade. E é aí que o pensamento negro e as teorias interseccionais são importantes para a gente afirmar como que essa matriz da dominação racial ainda está presente enquanto política institucional, enquanto episteme universitária nas universidades brasileiras, não é? Então, como que as particularidades da formação racial brasileira, né, como diria Sueli Carneiro e Lélia Gonzalez, demonstram que o cuidado, que é racialmente hierarquizado, não é? O cuidado feito, sobretudo, por mulheres negras, continuam sendo colocados como forma estrutural da base da cadeia reprodutiva e produtiva capitalista, e essas estudantes, né, sobretudo aquelas que vêm de famílias socioeconomicamente mais baixa, continuam nesse lugar, não é, quase como um corpo não desejado, né, um corpo que tem um problema, né, que se torna um problema por uma estrutura ainda permeada pela desigualdade, no caso aí das nossas universidades, né? E aí, nesse sentido, né, que, para terminar, a gente pensar como que o cuidado está numa agenda política e pública agora no Brasil, com a Política Nacional de Cuidados, né? Para pensar uma sociedade do cuidado, numa distribuição racial e de gênero do cuidado das pessoas que necessitam de cuidado em determinados momentos da vida, e como que essa discussão tem que adentrar a universidade para pensar, não é, quem ainda continua permanecendo na universidade, mas não só permanecendo e concluindo cursos, não é? Mas quem tem acesso à bolsa de pesquisa, quem faz carreira, não é? Numa graduação na universidade, quem frequenta laboratórios, grupos de pesquisa, projetos de pesquisa, quem não sofre interrupções sistemáticas nas suas trajetórias da universidade, não é? Então, é importante a gente pensar como que essas políticas de assistência às pessoas que precisam dela continuam naturalizando esse sujeito do qual o qual não cuida, talvez seja cuidado, mas o qual não cuida, não é? Então, é nesse sentido, não é? Diante de uma crise estrutural do cuidado e uma crise institucional do cuidado, né, que as universidades se fazem parte, não é? Que são crises nas quais são mulheres estudantes, sobretudo mães solos, negras, periféricas, trabalhadoras, que vivem, não é? A universidade não como acesso, mas como barreira, expondo, portanto, as contradições socio-reprodutivas do ensino superior e revelando esse modelo institucional incompatível com uma reprodução social da vida, já que a gravidez ou a adoção faz parte
da vida reprodutiva de mulheres cis e de homens trans, né? Então, para finalizar, pensar, não é, numa perspectiva diagnóstica de ausência de políticas de cuidados como um mecanismo de reprodução institucional das desigualdades, mas também propositiva, ao sugerir, não é, o reconhecimento do cuidado como categoria política orientadora da construção de políticas universitárias que enfrentem as desigualdades estruturais e ampliem a justiça educacional. Ou seja, enxergar a maternidade não como exceção, mas como parte, mas também como potencialidade, não apenas como problema, e como uma ferramenta que possa romper com o modelo tradicional, né, de universidade, de carreira acadêmica também, não é? E como que as estudantes mães, não é, que estão na base social, não é, dessa invisibilidade do cuidado nas nossas universidades, podem nos fazer pensar nas fissuras ainda existentes no modelo do ensino superior, baseado ainda nessa figura idealizada de estudante, não é? E nos fazer pensar no nosso lugar, não é, ético, enquanto produtores de conhecimento, mas também enquanto produtores de justiça social, educacional e também reprodutiva. Muito obrigada.